Shalom, eu sou o professor Felipe Aron e vou te dar hoje 5 dicas para você entender sobre os hebreus. A nossa primeira dica é sobre aquela coletânea sagrada de livros dos hebreus. Ah, já sei, a Bíblia. Calma, não exatamente. Nós estamos falando aqui da Torá, formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas por que esses 5 primeiros livros são tão importantes? O que eles têm de mais? Ora, de acordo com a tradição hebraica, a Torá teria sido entregue diretamente por Deus até Moisés. E por isso a Torá é considerada uma revelação. Estes 5 primeiros livros começam com a criação do mundo, e aí nós temos a parte de Adão, de Noé e tal, até a formação do povo hebreu, com Abraão, que vivia lá no sul da Mesopotâmia, na cidade de Ur, até ele receber um chamado de Deus e resolver ir para a Terra Prometida, que seria onde hoje é Israel, ou naquela época Canaã. Uma vez em Canaã, iniciamos aí a fase dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Isso teria se dado lá pelo século 20, antes da era cristã, até que um dos filhos de Jacó, chamado de José, teria sido vendido pelos seus irmãos como escravo lá para o Egito. Então, se você não se dá bem com os seus irmãos, pensa um pouco, pelo menos você nunca foi vendido lá para um outro país como escravo, não é mesmo? Nesse momento nós temos aí a migração dos hebreus lá para o Egito. Alguns historiadores apontam que essa migração pode ter sido junto com a migração dos Ixos, um povo que invadiu o Egito e chegaram lá causando, dominando o Egito, junto com o apoio dos hebreus. Só que na hora que os egípcios, com uma população muito maior, conseguiram restabelecer o seu reino, eles expulsaram os Ixos e escravizaram os hebreus. Então, depois de alguns séculos, surge aí Moisés. Moisés é o cara que, inspirado por Deus, vai tirar os hebreus lá do Egito e levá-los de volta à Terra Prometida. Só que não sem antes receber os 10 mandamentos diretamente por Deus e não sem antes vagar 40 anos pelo deserto. Mas espera aí, professor Felipe Aron. Do que eles se alimentaram durante esses 40 anos no deserto? Diz a tradição que nessa época eles não tinham muito o que comer. A sua principal alimentação era baseada num pão que não era fermentado, chamado de matzah. Mesmo nos dias atuais, os judeus comemoram a Pessa, ou o que seria a Páscoa para os cristãos, em que é proibido comer alimentos fermentados e durante a festa as pessoas comem matzah. Tem gosto de nada isso aqui. Bom, mas Moisés teria conduzido o povo pelos 40 anos e ao final destes ele teria morrido antes de adentrar a Terra Prometida. Então agora nós vamos para a nossa segunda dica, a Idade do Ferro. Quando retornaram para a Terra Prometida, os hebreus estavam divididos em tribos e tiveram muita dificuldade para ali se estabelecer, porque a terra já estava sendo habitada pelos canaanitas, ou os povos de Canaã. Os hebreus não formavam um único reino. Como eu disse, essas tribos, o único elo de ligação entre elas era a sua língua, a sua religião, mas principalmente os seus juízes, que eram vistos como heróis, porém ainda não tinham o status de reis. O mais famoso destes juízes é Sansão, sim, aquele da cabeleira que quando cortou o cabelo perdeu a sua força. Mas também nós tivemos juízas, como Débora. Conforme as batalhas se intensificavam, foi necessário que os hebreus se unificassem em um reino. Nós temos aí 3 grandes reis dos hebreus: Saul, Davi e Salomão. O primeiro deles, Saul, começou a unificar o povo militarmente em batalhas, só que ele começou a enfrentar dificuldades quando um povo que veio do mar apareceu ali na terra de Israel. Esse povo seriam os filisteus, e eles são considerados um daqueles povos da Idade do Ferro, pouco populosos, só que muito agressivos e muito sofisticados em suas armas, feitas de ferro. Enquanto que Saul e seu povo tinham armas que eram feitas de bronze ou de madeira. Tudo parecia perdido para os hebreus, até que surge entre eles um grande líder militar. Sim, estou falando de Davi, aquele que fica famoso na batalha contra Golias. Davi logo se rebelará contra Saul e acabará se tornando um rei. Ele é considerado o cara que fez a transição aí dos hebreus da
da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. E Davi é considerado um grande líder militar, um verdadeiro estadista. Após a morte de Davi, nós temos aí Salomão. Com Salomão nós temos aí uma estabilidade no reino, ele é considerado um grande diplomata e grande comerciante. E Israel começa a ter relações comerciais com várias regiões. É nessa época de riquezas que é construído o Templo de Jerusalém, onde é guardada a Arca da Aliança, que seria uma arca onde nós temos aí as tábuas dos mandamentos, além de outros artefatos sagrados para os hebreus. Só que depois da morte de Salomão, nós temos aí uma longa decadência do reino dos hebreus. Primeiro ele se divide em um reino ao norte chamado Reino de Israel e o do sul chamado Reino de Judá. E conforme a Idade do Ferro vai se tornando mais aprofundada, ela não é mais formada por pequenos reinos que são agressivos, mas pouco populosos. Ela é formada agora por grandes impérios que souberam como utilizar o ferro. Primeiro com os assírios, que são um povo muito agressivo militarmente e que ataca o reino de Israel e os destroem. Nós nem tivemos mais notícia desse reino depois. E aí nós temos ao sul o reino de Judá, que acaba sendo envolvido em uma grande guerra. Eles estão no meio dos egípcios e dos neobabilônios, no olho do furacão, e acabam sendo capturados pelos babilônios de Nabucodonosor. É esse momento que nós conhecemos aí como o cativeiro da Babilônia, que também é marcado pela época em que os babilônios destruíram o Templo de Jerusalém. Essa dominação dos babilônios não duraria muito tempo. Logo chegaram os persas, liderados por Ciro, que dominaram a Mesopotâmia e permitiram aos hebreus retornarem à sua região, aonde eles voltaram lá e reconstruíram o templo. E isto nos leva até a dica 3, o pastoreio. Você deve estar se perguntando, pô, mas essa galera, eles vão para o Egito, vão lá para a Mesopotâmia, vão para cima e para baixo. Meu, qual que é a deles? Os hebreus, eles têm o mesmo problema que os fenícios. Lembra lá do outro vídeo? Eles moram numa terra que, apesar de ser a terra prometida, não é lá essas coisas em agricultura. Então eles não conseguem juntar uma grande população por meio da produção agrícola. E sua principal atividade econômica é o pastoreio, a pecuária, que por ser móvel, permite que eles tenham aí um comportamento móvel mesmo. E isso então nos leva à dica 4, o monoteísmo. Agora eu imagino que você deve estar se perguntando, tudo bem, os caras são móveis, vão para cima e para baixo, mas meu, por que eles não são absorvidos então por outros povos? Então nós temos que entender que o que une os hebreus é a religião monoteísta, a crença em um só Deus, que era muito diferente de todas as outras religiões dessa época, que acreditavam em vários deuses e, portanto, eram politeístas. A liberdade de culto, de religião, de crença, sempre foi muito cara aos hebreus. Além do que, crer em um único Deus deu a eles uma coesão muito maior, porque outros reinos poderiam ter cultos a vários deuses que poderiam inclusive causar cisões na sociedade. Só que com os hebreus, como havia um único Deus, por mais que houvessem discordâncias internas, todos eles se diziam seguidores desse mesmo Deus. Uma das fases mais marcantes dessa luta pela liberdade de crença foi quando os gregos destruíram lá os persas aquemênidas e o reino de Alexandre o Grande se estendeu lá para a terra de Israel. Então os seus sucessores gregos dominaram a região e quiseram impor o culto politeísta. Eles quiseram impor a mitologia grega aos caras. E os hebreus começaram a lutar bravamente contra isso. Nós temos aí um exército que é tipo um exército rebelde chamado de Macabeus. Os Macabeus lutam contra a dominação grega e conseguem realmente expulsar os gregos da região, restabelecendo o reino de uma forma estável. Só que não por muito tempo. Logo no primeiro século antes da era cristã, nós temos aí a chegada dos romanos, que dominam tudo, né? Eles estão aí causando na região. Os romanos também vão colocar o politeísmo como valor lá para os hebreus, vai rolar mó treta entre eles, até que quando chega em 70 depois de Cristo, os romanos estão de saco cheio de tantos hebreus rebelarem contra o domínio romano, que impunha tributos. Então os romanos vão lá na terra dos hebreus, dizimam boa parte da população, expulsam todo mundo que sobrou e destroem o segundo templo de Jerusalém, do qual restou apenas uma parede. Sim, se você chutou o muro das lamentações, você acertou. E desde então os hebreus ou judeus quiseram voltar
para a terra de Israel. Muito embora alguns tenham conseguido ainda se manter por lá, a maioria se espalhou pelo norte da África, pela Europa, posteriormente até na América, mas mantiveram sua ligação baseada nos seus costumes, nas suas tradições. Isso então nos leva até a dica 5, o comércio. Aí você deve estar falando, poxa mas você falou tanto dos judeus e nem falou do comércio. Então da onde que vem esse estereótipo de bons comerciantes, bons negociadores? Que os hebreus ou judeus, durante a Idade Média, não podiam ser proprietários de terra e mesmo se pudessem, era muito instável a sua situação, porque eles sofriam muito preconceito e poderiam ser tomados pelo governo a qualquer momento. Então os hebreus viviam do comércio e viajavam de região em região, onde eles se especializaram na atividade comercial e por esse motivo ganharam esse estereótipo, que foi reforçado também pelo fato de que os católicos não podiam realizar o comércio, porque era considerado um pecado aí de acordo com a sua religião. Bom, então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no meu canal e curte aí a nossa página do canal no Facebook. Vou deixar o link na descrição. Conto com vocês para tornar esse canal aí cada vez maior. Então é isso, meus amigos, e falou!